E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero comentar aqui sobre, alguns comentários, protestantes. Chegou um comentário para mim hoje aqui, de uma pessoa que a igreja, que falou que a igreja já caiu uma vez, A igreja já caiu uma vez e, segundo essa pessoa, vai cair de novo, sem restauração. Veja só, a que ponto uma boa lavagem cerebral faz na pessoa, Quer dizer que a igreja de Cristo já caiu uma vez e vai cair de novo, dessa vez sem restauração. É muito interessante esse tipo de comentário, porque a gente vê que se trata de uma pessoa que realmente passou por um processo de lavagem cerebral muito forte. Quer dizer que a igreja já caiu uma vez e vai cair de novo, e dessa vez sem conserto. Só que, veja só, a pessoa esquece que Jesus Cristo, que fundou a igreja, falou, e a gente crê que a igreja é invencível. Quando ele diz para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Ou seja, as forças do inferno não podem vencer a igreja de Cristo. Aí quando a pessoa diz que a igreja de Cristo já foi vencida uma vez, já caiu uma vez, Então se ela caiu uma vez, então ela se restaurou de novo, e agora vai cair de novo sem restauração. Aí vem aqueles argumentos, a igreja de Constantino, a igreja foi fundada por Constantino. E aí a gente vai percebendo que o trabalho que fizeram na cabeça dessas pessoas foi profundo. Para a pessoa acordar disso aí, só um milagre mesmo, A igreja de Cristo chegou a cair, Se levantou e agora vai cair de novo. Veja só. Então, onde fica a palavra de Jesus Cristo, Que falou que a igreja, que falou assim, a minha igreja, as forças do inferno não poderão vencê-la. Então, se já venceu uma vez, e vai vencer de novo, como é que fica a palavra de Jesus Cristo? E outra coisa, que essa pessoa também comentou, a igreja foi fundada em Jerusalém, não foi em Roma. Mas olha só que argumento vazio e tolo, Não, a igreja foi fundada em Jerusalém, então ela não pode mais sair de lá. Então se ela foi fundada em Jerusalém, a pessoa quer dizer o que com isso? Que ela não pode sair de lá? Que a sede não poderia sair de lá? Onde é que está escrito nas Sagradas Escrituras que a sede não poderia sair de lá? Onde está escrito isso, Que ao fundar a igreja, Jesus Cristo falou para os apóstolos dizer, olha, vocês não mexam, vocês não saiam, Vocês não tirem a sede da igreja que eu fundei, não tirem a sede aqui de Jerusalém, Onde é que está escrito isso? Quer dizer que a pessoa não sabe interpretar as coisas. Não, a igreja foi fundada em Jerusalém, O que é que ela está fazendo em Roma? Olha só, a pessoa quer dizer isso, Mas, veja só que tolice. O que é que a igreja está fazendo aqui no Brasil? Sendo assim, no Brasil não era para ter igreja, porque a igreja foi fundada em Jerusalém, Afinal de contas, ela foi fundada em Jerusalém. Por que a igreja tem igreja aqui no Brasil? A igreja, meu amigo, está aqui no Brasil porque os missionários católicos, vieram trazer, a boa nova do Evangelho. E aí foram expandindo a igreja católica, Agora, é de se perguntar, Jesus e os apóstolos vieram aqui no Brasil fundar seitas em cada esquina, em cada garagem, mais de 40 mil denominações diferentes. Será que Jesus veio, com os seus apóstolos, e a gente acabou não vendo ele vindo, e fundar seitas aqui nas esquinas e nas garagens do Brasil, por todo canto? Que loucura, meus irmãos. Quer dizer que, quando a pessoa diz, não, a igreja foi fundada lá em Jerusalém, o que é que ela está fazendo lá em Roma? Ué, mas a gente pergunta para vocês, protestantes, com todo respeito, o que é que essas esquinas estão fazendo, pregando o quê? O que é que essas garagens estão fazendo? O que é que essas mais de 40 mil denominações diferentes estão fazendo? Foi fundada por quem? Se você questiona a igreja de Cristo pelo fato da sede hoje ser em Roma, por que não questiona? Por que essas igrejas de esquina, de garagem, de todo tipo de seita que a gente tem no Brasil, se nenhum apóstolo fundaram essas denominações, e pior ainda,
Não existe, né, nas Sagradas Escrituras um versículo sequer que dê a aprovação para um camarada fundar a própria igreja. Aí a pessoa pergunta, mas a igreja foi fundada em Jerusalém e não em Roma? Aí eu pergunto, esses bispos protestantes que temos hoje aí, eles vieram de onde? Né? Essas bispas protestantes que temos aí, vieram de onde? Qual a sua genealogia espiritual? De onde elas vieram? Elas são sucessoras, esses bispos são sucessores de quem? Né? Ou seja, são vazios, né? Não tem raiz, só para enganar as pessoas. Aí entra no vídeo católico para dizer, olha, a igreja não foi fundada em Roma, foi em Jerusalém. Ué, mas quem fundou a sua seita? Veio de onde? Quem fundou a sua denominação? Quem denominou o bispo que tem aí na sua denominação? Pergunta para ele, quem ordenou esse tal bispo? Essa tal bispa, né? Tem até apóstolo. Quem ordenou essas criaturas? Quem instruiu elas para fundarem a própria igreja? Veio das Sagradas Escrituras? Não, meu irmão. Jamais, jamais essas pessoas foram instituídas por um apóstolo, por Jesus Cristo. Vieram das suas próprias cabeças, né? Do seu próprio ventre, como está escrito lá em Romanos 16, né? Versículos 17 e 18. Essas pessoas servem o seu próprio ventre. Esses que causam divisões, né? Quer dizer que fundam a igreja numa esquina, depois um pastor já não se entende mais com o outro, funda a própria igreja na sua garagem, e assim por diante. Hoje está infestado de desigrejados na sua própria casa, arrumando um grupinho de pessoas para congregar, né? Para congregar e dizer que está com nosso Senhor Jesus Cristo. Virou uma loucura, meus irmãos, virou uma bagunça, né? Quer dizer que o protestantismo nasceu, né, do inimigo de Deus, né? Para causar nessa grande rebelião contra Deus. Então, aí vem a pessoa, entra num vídeo católico para dizer, olha, a igreja foi Constantino que fundou, sem nenhum estudo, né? Porque é só estudar, é só entender, é só procurar compreender melhor que antes de Constantino já existia, né, Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu e tantos outros, né, santos, grandes nomes, né, do início da igreja, bem antes de Constantino. Aí fizeram, né, essa lavagem cerebral na pessoa. Aí a pessoa chega no comentário e diz, olha, a igreja de Constantino. Olha, a igreja não foi fundada em Roma, mas sim em Jerusalém. Aí eu pergunto, mas a denominação que você frequenta foi fundada aonde? Onde foi que nosso Senhor Jesus Cristo saiu por aí fundando igreja, em garagem, em esquina, em todo tipo de canto, nomes diferentes de denominação, que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Tem um aqui no canal, né, que comenta sempre, mas quanto mais congregações, melhor, né? Quanto mais denominações, melhor. Totalmente equivocado, né? A Sagradas Escrituras nunca provou essa rebelião, nunca provou isso. Nunca provou isso, né? Nunca. Deus nunca foi o Deus, né, da desordem, e sim o Deus, né, da ordem. Beleza, meus irmãos? Então é esse comentário que eu quis deixar nesse vídeo. Eu fico imaginando, né, o que se passa na cabeça dessas pessoas que dizem isso. Olha, a igreja foi fundada em Jerusalém e não em Roma. Ué, mas a sua denominação se preocupa com ela. Imagina, ela foi fundada por quem? E aonde? Será que foi Jesus Cristo que autorizou? Se Jesus Cristo autorizou fundar a sua denominação, mostra aqui nos comentários, olha, Miguel, em tal lugar Jesus Cristo permitiu cada um fundar a sua igreja. Se eu não gostar da igreja católica, eu vou lá e fundo a minha igreja. Qual foi um dos apóstolos, ou os apóstolos, que permitiu que fundassem cada um a sua própria denominação, né, com um nome diferente, que se autodenominasse bispo, pastor, bispa, né? Aonde? Onde está escrito isso? É só mostrar para mim, mostra uma passagem onde vocês têm aprovação nas Sagradas Escrituras, que daí eu fecho o canal e pronto, fico tranquilo. Eu digo, ó, realmente existe uma passagem que Deus, né, aprova o protestantismo. Essa grande rebelião, que cada um pode fundar a sua denominação e pregar do jeito que quiser, sem nenhum sacramento, desvinculado da igreja mãe. O apóstolo Paulo já falou lá em Gálatas, né, capítulo 2, versículo 2, que sem a igreja, a corrida é em vão. Ou seja, nem Paulo se arriscou ficar separado de São Pedro, né, ficar separado da igreja mãe,
Nem São Paulo arriscou. Por quê? Porque por meio de uma revelação, ele vai dizer lá em Gálatas 2, né? Leia lá, por meio de uma revelação, ele vai dizer, subir de novo a Jerusalém, para expor o evangelho que tenho pregado, né, aos líderes da igreja. E quem eram os líderes da igreja? Né? Aí ele vai dizer, para não acontecer de eu ter corrido em vão, né, e está correndo em vão. Sem a igreja, a corrida é em vão. Então quer dizer que é uma grande ilusão, né, o protestantismo. É uma grande ilusão, né, inventada aí a partir de 1500 por Martinho Lutero, um homem que se revoltou contra a igreja e causou toda essa desordem. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, respeitoso, compartilha esse vídeo, se for possível, com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.